pessoal, sejam todos muito bem-vindos à segunda aula do curso técnico em informática. Bom, na aula passada falamos um pouco sobre uma introdução à informática, onde falamos sobre alguns componentes principais do hardware de um computador, como hardware e software, o sistema operacional, a internet e a rede. Bom, nesta aula falaremos um pouco sobre os hardware. Eu dividi essa aula em duas partes. E na primeira parte, vamos falar sobre alguns tópicos, que são o que é um hardware, principais componentes de hardware de computador e categorias de hardware de computador. Nessa primeira aula, vamos falar sobre esses três tópicos. Vamos começar falando sobre o que é um hardware. Bom, um hardware de computador refere-se a todas as partes físicas e tangíveis de um sistema de computação. Esses componentes físicos trabalham juntos para executar instruções, processar dados e permitir a interação do usuário com o sistema. Então, hardware é a parte física, é tudo aquilo que a gente pode tocar. Agora vamos falar sobre os principais componentes de um hardware de computador. O primeiro componente é a unidade central de processamento, a CPU. Bom, a CPU, ou processador, é o cérebro do computador. Ela executa as instruções de programas, realiza cálculos matemáticos e lógicos e controla o funcionamento de outros componentes de hardware. A CPU comporta várias partes internas, como núcleo. Bom, núcleos são unidades de processamentos individuais dentro da CPU. Processadores modernos possuem múltiplos núcleos, permitindo a execução simultânea de várias instruções, ou seja, processamento paralelo, o que melhora o desempenho da máquina. A cache. Uma memória de acesso ultra rápido incorporada à CPU, que armazena dados temporários para acesso rápido, reduzindo a latência e melhorando a eficiência do processamento. E a unidade de ponto flutuante, a FPU. Uma subunidade especializada da CPU que executa cálculos matemáticos complexos, especialmente operações de ponto flutuante. Agora vou falar sobre a memória RAM. Bom, a RAM é a memória volátil do computador, usada para armazenar dados temporários que a CPU precisa acessar rapidamente. A RAM é crucial para o desempenho do sistema, pois permite que a CPU acesse e manipule dados de maneira rápida. Quando o computador é desligado, os dados armazenados na RAM são perdidos. A quantidade e a velocidade da RAM afetam diretamente a capacidade do sistema de executar vários programas simultaneamente e a velocidade geral de resposta do sistema. Então, a RAM é usada para armazenar dados temporários que a CPU acessa rapidamente. E quando o computador é desligado, os dados armazenados na RAM são perdidos. Vou falar agora sobre o armazenamento. Bom, o armazenamento refere aos dispositivos de hardware que retêm dados de maneira permanente ou semi-permanente. Existem diferentes tipos de armazenamento, como o disco rígido, o HDD. É um dispositivo de armazenamento que usa discos magnéticos rotativos para armazenar dados. Os HDDs oferecem grandes capacidades de armazenamento a um custo relativo baixo, mas são mais lentos em comparação com os SSDs. Então, disco rígido é um dispositivo que armazena disco.
Disco rígido é um disco magnético rotativo para armazenar dados. Já a unidade de estado sólido, o SSD, é um dispositivo de armazenamento que utiliza memória flash para armazenar dados. Os SSDs são mais rápidos e resistentes a choque do que os HDDs, mas são mais caros por gigabyte de armazenamento. Então, o SSD é um dispositivo de armazenamento que utiliza memória flash para armazenar dados. Já os SSDs são discos magnéticos rotativos que armazenam dados. Agora, a unidade de CD DVD são dispositivos que leem e gravam dados em discos ópticos. Embora menos comuns em novos sistemas, ainda são usados para backups, multimídia e software de instalação. Tá. O CD-DVD, unidade de CD-DVD são discos que leem e gravam dados em discos ópticos. Agora vamos falar um pouco sobre a placa-mãe. Então, a placa-mãe é a espinha dorsal do computador. Ela conecta e permite a comunicação entre todos os componentes de hardware, incluindo CPU, RAM, armazenamento e dispositivos periféricos. A placa-mãe contém esse bloco de expansão. Ela permite adicionar componentes adicionais como placa gráfica, placa de sons e adaptador de rede. Já o chipset é um conjunto de circuitos integrados na placa-mãe, que gerencia a comunicação entre a CPU, a memória, o armazenamento e outros componentes. Agora a BIOS. Firmware incorporado na placa-mãe, que inicializa o hardware durante o boot, fornece um ambiente básico de configuração e diagnóstico. Placa de vídeo, a GPU. A GPU é um componente especializado que processa dados gráficos e renderiza imagens para exibição em um monitor. As GPUs modernas são extremamente poderosas e usadas não apenas para jogos, mas também para tarefas como aprendizado de máquina, mineração de criptomoedas e edição de vídeos. Bom, ela pode ser integrada, ou seja, embutidas na CPU, ou dedicadas, ou seja, em uma placa de expansão separada. A fonte de alimentação, a PSU. A PSU fornece energia elétrica para todos os componentes do computador. Ela converte a corrente alterada, ou seja, a AC, da rede elétrica em corrente contínua, DC, utilizada pelos componentes do computador. A capacidade da PSU é medida em watts e deve ser suficiente para suportar todos os componentes instalados. Dispositivo de entrada e saída. O primeiro dispositivo é o teclado e mouse. Bom, são dispositivos de entradas primários usados para interagir com o sistema. Monitores são dispositivos de saída que exibem informações visuais. Eles podem variar em tamanho, resolução e tecnologia de painel, como LCD, LED, OLED e entre outros. Impressoras e scanners são dispositivos periféricos usados para a saída de documentos físicos e entrada de imagens digitais. Alto-falante e microfone.
dispositivos de entrada e saída de áudio usados para comunicação e multimídia. Categoria de hardware de computador. Antes de continuar, vou fazer uma pergunta. Quem não estiver entendendo a aula, por estar falando um pouco rápido, volte o vídeo. Assiste com calma, que aí você vai estar entendendo. Agora eu vou falar um pouco das categorias de hardware. A primeira categoria é hardware de entrada. Refere aos dispositivos que permitem ao usuário inserir dados e comandos no sistema, como teclados, mouse, scanners, câmeras e microfones. Hardware de saída. Refere aos dispositivos que exibem ou produzem o resultado do processamento de dados, como monitores, impressoras e alto-falantes. Hardware de processamento. Inclui componentes como a CPU e a GPU que processam e executam instruções. Agora, o hardware de armazenamento. Refere aos dispositivos que armazenam dados como HDDs ou SSD, unidades flash USB e unidades ópticas. Gostou dessa aula? Deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação. Na próxima aula eu vou estar falando um pouco sobre a parte 2 desse vídeo. Aqui no card, aqui em cima, vai estar o link para a primeira aula do vídeo. Clica, vai lá assistir. Eu vou ficando por aqui e tchau.